É algo que acomete a gente, que a gente gosta de enxergar as coisas a posteriori, ou seja, depois que elas já aconteceram. E aí? E se você pegar um planeta que tinha vida e a vida foi extinta? Qual foi o objetivo daquela vida? Qual foi a razão daquilo ali existir? 96% das formas de vida foram extintas. Faltou um pouquinho aqui para elas não morrerem. Claro, motivo há para tudo. A questão é, há uma intencionalidade. Não há nenhum bom motivo para você levantar essa hipótese do ponto de vista factual, a menos que seja a sua fé prévia. Você só postula isso porque você tem uma fé prévia. Nada causou. O Big Bang aconteceu do nada. Então ele não está sendo, com todo respeito, ele não está sendo científico, porque ele não tem como me provar que coisas surgem de não coisas. Estou falando filosoficamente falando. Por que eu não tenho medo de aparecer um tigre aqui agora e sair devorando todo mundo? Porque não tem como surgir um tigre do nada. Exatamente. Se um tigre não pode surgir do nada, por que do todo essa estrutura que a gente viu pode surgir do nada? Então eu sou obrigado a trabalhar com uma causa primeira. Toda a concepção moderna do mundo tem como fundamento a ilusão de que as chamadas leis da natureza sejam as explicações dos fenômenos naturais. Ludwig Wittgenstein. Essa frase não só responde o problema de qualquer ateu, mas ela também mudou completamente a minha visão de mundo e me tornou uma pessoa muito mais capaz de observar a realidade de forma realmente crítica. Por exemplo, será que as leis da natureza por si só explicam tudo que existe no universo? Ou estamos apenas descrevendo sem realmente entender a origem mais profunda de todas essas coisas? Se pegarmos um dos filósofos mais influentes do século XX, que é o Wittgenstein, ele, ao afirmar que as leis da natureza são ilusórias como explicação final dos fenômenos naturais, está desafiando a visão simplista que muitos cientistas e ateus sustentam. Segundo o filósofo, essas leis descrevem o que acontece, mas elas não explicam o porquê que acontece. Você já parou para pensar se a visão que você tem do mundo realmente faz sentido? O ateísmo, com toda a sua fachada de racionalidade, esconde falhas profundas. Hoje, nós vamos ver como isso acontece. Vamos analisar juntos de forma crítica se a visão que o Pirula apresenta é de fato tão sólida quanto parece nos seus vídeos. Parece excelente, mas ela só parece, porque ela não deixa clara a informação mais relevante de todas, e essa falta de clareza faz ela parecer ser uma resposta definitiva para a realidade. O filósofo Alvin Plantinga, um dos mais renomados filósofos contemporâneos, nos alerta sobre a verdadeira relação entre ciência e religião. Apesar de haver um conflito superficial, há uma convergência profunda entre ciência e religião teísta. E apesar de haver uma convergência superficial, há um conflito profundo entre a ciência e o naturalismo. Ou seja, enquanto o naturalismo ateu se orgulha de uma aparente compatibilidade com a ciência, na verdade, há uma contradição profunda entre as duas. A ciência, na verdade, encontra ressonância na visão teísta, que reconhece um criador por trás da ordem que observamos no universo. Para entender o problema monstruoso da visão do Pirula e entender de fato a frase que pode mudar completamente a sua visão da realidade, você precisa entender a definição de 4 termos importantes: a cosmovisão e 3 categorias dela. Se eu falasse aqui com vocês da teoria de Kardashev, que é Kardashev foi um físico russo, respeitadíssimo, e criou a hipótese que existem civilizações muito avançadas, muito mais avançadas do que a nossa, e cada uma dessas civilizações, ela usa melhor a energia do universo deles. Faz sentido. Né? É o que tá acontecendo com a gente, né? Exatamente. Devagarzinho. Só que ninguém viu essas civilizações. Mas ele fala, existem, elas estão lá. E elas nos observam. Kardashev... Segundo a teoria do Kardashev. Se eu falar da teoria de Kardashev numa faculdade de física, ninguém vai rir da minha cara. Só qual que é a prova empírica, matemática, científica que eu tenho, sei, zero. Mas se eu falar de Deus e de outros mundos, aí parece conto da carochinha. Tá entendeu? Mas dependendo do lugar que eu for, se eu falar da teoria de Kardashev, que é muito, muito louca, você entendeu? Mas se eu falar de anjo, de céu, de plano superior, de potestades, aí, esse cara é biruta. Então, na verdade, o Kardashev tá falando a mesma coisa da Bíblia, só que numa linguagem acadêmica que todo mundo aceita. Por que será que as pessoas teriam essa reação aí no exemplo do Rodrigo? O motivo, basicamente, é a cosmovisão, que é a nossa forma de enxergar e interpretar as informações da realidade. Ela pode ser comparada a um óculos colorido, por exemplo, um óculos amarelo, que vai impor sua cor amarelada a tudo que você enxergar com ele. Da mesma forma, se você colocar um óculos azul, e assim por diante com qualquer tipo de óculos colorido. Dentro das cosmovisões, as 3 mais presentes e relevantes são o teísmo, o ateísmo e o panteísmo, que cresce muito no Brasil, inclusive. A grosso modo, podemos definir da seguinte forma: o teísmo acredita que há um Deus que criou e sustenta o universo, mas ele não é o próprio universo, ele está além do universo. O ateísmo acredita que o universo existe, mas Deus
Não. O panteísmo tende a fundir um deus ou deuses com o universo de forma impessoal, ou seja, o universo e as coisas criadas são um tipo de deus que não tem opinião e não interfere em nossas vidas e muitas vezes são como se fosse a mesma coisa, Deus e o universo. Essas três visões de mundo se diferenciam drasticamente em como respondem à questão fundamental da existência. Existe um criador por trás do universo? E como nós vamos ver a partir de agora, isso muda completamente a nossa interpretação da realidade. O naturalismo junto ao materialismo são tipos de visões que se confundem e são a fonte da visão do ateísmo. Essa ideia de que somente as coisas da natureza que vemos e experimentamos são as coisas que de fato existem, nada além disso existe, ou pelo menos que não pode ser compreendido e de certa forma o que não é matéria, pouco importa. Você só postula isso porque você tem uma fé prévia. Ainda que o materialismo e o naturalismo sejam visões diferentes, em última análise, são visões que confluem para o mesmo ponto e, portanto, ambos concordam que o mundo da natureza deve formar uma única esfera, sem incursões extremas de almas ou espíritos, sejam divinos, sejam humanos. Por isso, para um entendimento mais prático aqui do nosso vídeo, nós vamos considerar a mesma coisa. Talvez a forma mais direta e resumida de ver alguém com essa cosmovisão se declarar seria a frase de Carl Sagan, um dos mais famosos divulgadores científicos do século XX, um naturalista, materialista, ou seja, um ateu. E ele certa vez declarou: o cosmo é tudo que existe, que existiu e que sempre existirá. Gosta de enxergar as coisas a posteriori, ou seja, depois que elas já aconteceram. Mas eu, com os meus óculos religiosos, posso discordar disso de primeira, porque é uma questão de opinião. Eu responderia prontamente com a frase do apóstolo João: no princípio Deus criou os céus e a terra. E essa minha declaração teísta não é uma declaração científica, eu sei disso. Ela é uma declaração de fé, da mesma forma que a declaração do Carl Sagan, que também é uma declaração de fé. Discorda? Então deixa eu elevar ainda mais o nível da nossa conversa. Para o biólogo Edward Wilson, o naturalismo é a única cosmovisão compatível com o crescente conhecimento da ciência sobre o mundo real e as leis da natureza. Algo muito parecido com o também biólogo Pirula. Mas o problema é que o químico quântico, indicado ao prêmio Nobel Henry Schaefer III, pensa completamente diferente deles, pois ele afirmou claramente: um criador deve existir. As ondas do Big Bang e as descobertas científicas subsequentes estão claramente apontando para uma criação ex nihilo, consistente com os primeiros versículos do livro de Gênesis. Ou seja, ao estudar a origem do universo, ele concluiu que as evidências apontam para uma criação a partir do nada, ou seja, ex nihilo. Portanto, ele demonstra que a ciência moderna, em vez de afastar a ideia de Deus, pode fornecer argumentos que reforçam a noção de um criador. E aí, qual deles está certo? O último é indicado ao Oscar. Então fica aí a reflexão para você. O que havia antes do Big Bang, ou seja, desse start inicial? O nada, é o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo no sentido seguinte: antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto, tá certo? É que os latinos traduziram como ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? O professor de ecologia e evolução Massimo Pigliucci afirma que a suposição básica da ciência é que o mundo pode ser explicado inteiramente pela física, sem recorrer a entidades divinas. Lembra a frase do começo do nosso vídeo, né? Engraçado é que o que nós temos de mais avançado na física é a mecânica quântica, que aponta o oposto do que ele está dizendo. Mas não fique com as minhas palavras, fique com as palavras de Christian de Duve, o bioquímico ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, que afirmou claramente: a investigação científica se baseia na noção de que todas as manifestações do universo são explicáveis de acordo com causas naturais, sem intervenção sobrenatural. A rigor, essa noção é um postulado, uma hipótese, e em progresso, que devemos estar preparados para abandoná-la se ficarmos diante de fatos que desafiem qualquer tentativa de explicação racional. Muitos cientistas, porém, não se preocupam em fazer essa distinção, extrapolando tacitamente da hipótese para a afirmação, e eles estão perfeitamente felizes com as explicações fornecidas pela ciência. Traduzindo essa frase para você, o que esse cientista de renome internacional com um prêmio Nobel nas costas está dizendo é que essa visão de que tudo que existe só pode ser um mundo material com explicação natural, ou seja, interpretar que é impossível ou até afirmar que Deus não existe, não tem nenhum embasamento real na ciência. É pura e simplesmente uma questão de opinião, não é um fato científico. Em resumo, você é cético porque escolheu não estar aberto à existência de Deus, ou melhor, de um Deus criador de todas as coisas. Ainda que nada no
universo e na ciência de fato te dê motivos ou te dê essa certeza. Você só postula isso porque você tem uma fé prévia. Uma fé prévia de que pode haver um criador e, portanto, você encaixa essa fé prévia nos dados científicos que se apresentam, nas evidências que a gente tem. Para ficar ainda mais claro o que eu estou tentando argumentar aqui, você precisa ouvir a declaração mais honesta e intelectualmente sincera que um ateu pode fazer. Richard Lewontin, um geneticista ateu de Harvard, confessa: não é que os métodos ou instituições da ciência de alguma forma nos compelem a aceitar uma explicação material dos fenômenos do mundo, mas ao contrário, é que somos forçados pela nossa adesão a priori a causas materiais a criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos capaz de produzir explicações materiais, não importa o quão contraintuitivas ou místicas pareçam para os não iniciados. Você percebe? Olha o que o Pirula diz, olha o que todos dizem, percebe? Existe um compromisso de fé que eles não percebem. Existe um compromisso de fé de um ateu para com a não existência de Deus. Ou seja, ele primeiro acredita que não existe Deus, depois ele cria um aparato de explicação material para seguir negando a existência de Deus. Prova disso é explicar o surgimento do universo através de multiverso, teoria das cordas, universo cíclico. Essas explicações que podem fazer sentido matemático, claro, mas que aceitam ideias completamente alucinadas que não possuem nenhuma evidência, mas que servem para continuar basicamente a tentar negar a existência de Deus. Se até um cientista renomado como Lewontin admite que a adesão a causas materiais é uma escolha de fé, será que o ateísmo é realmente tão científico quanto dizem? Ou nós estamos apenas lidando com outra forma de crença, apesar deles não reconhecerem isso? Quer mais um exemplo? Olha o que o Pirula traz aqui, que prova o que eu estou falando. Mas antes, um breve contexto para você. Ele foi questionado se o fato de a vida ter sobrevivido a várias extinções em massa na Terra não demonstraria uma intenção possivelmente de Deus para a existência da vida. Olha o que ele diz. O Daniel Dennett, ele falava do campeonato de cara ou coroa. Se você estabelecer um campeonato de cara ou coroa, vamos colocar aí com 10 etapas, né? Então você tem duplas, e essas duplas, um escolhe cara, outro coroa, e você vai começando com sei lá quantas duplas ali. Todos os vencedores dessa etapa vão para uma segunda etapa ali, aí os vencedores dessa segunda etapa vão para uma terceira, para uma quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, blá, 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 até que você chega na semifinal, coisa final, que é uma dupla só, e aí você tem um vencedor. Esse vencedor, ele pode olhar para trás e falar, cara, olha como era para eu ter vencido, como que tem algo por trás pelo motivo de eu ter vencido, porque o cara simplesmente venceu a cara ou coroa por 10 vezes seguidas, sem errar nenhuma. Tinha alguma coisa especial nesse cara? A verdade é que sempre alguém vai ganhar. Sempre alguém vai ganhar. E sempre alguém que ganhar vai ter acertado 10 vezes seguidas. É simplesmente porque obrigatoriamente alguém vai ganhar. E essa pessoa que ganhar, ganhou 10 vezes seguidas. No caso das extinções, tem um pequeno detalhe. Nada garante que alguém ia ganhar. Nada garante, né? Você poderia ter uma extinção total, uma total aniquilação das formas de vida do planeta. Exato, Pirula. Você já refutou a historinha do campeonato de cara ou coroa. Porque nesse exemplo, sempre alguém vai ganhar. Então, ele é meio que auto-intuitivo de que ele não serve pra nada na nossa argumentação e na nossa discussão aqui sobre a existência ou não de Deus e as evidências científicas de alguma forma apontarem isso. No caso da vida na Terra, como o próprio Dawkins concorda, a chance de haver vida é ridiculamente pequena. Mas continuando a análise, olha isso. E aí vale a pena a gente olhar para outros planetas. A gente sabe se a vida existiu e foi extinta logo depois em algum planeta. O Stephen Hawking comentava sobre isso, né? Eu não lembro agora qual outros astrônomos falavam, ou físicos, mas eles falavam, né, sobre a probabilidade de que em alguns planetas que a vida já surgiu, ela tenha sido extinta, talvez por ela mesma, né? No caso aí de uma espécie inteligente que tenha gerado a destruição. E aí? E se você pegar um planeta que tinha vida e a vida foi extinta? Qual foi o objetivo daquela vida? Qual foi a razão daquilo ali existir? Nada. Vamos pegar essa situação completamente teórica e que foi totalmente forçada. Afinal, a chance disso realmente ter acontecido ou ser realmente mensurável é completamente absurda e remota. Mas vamos usar isso que você trouxe, apesar de ser totalmente teórico e imaginativo. Como você disse, nós sabemos se houve vida em outro planeta? Não sabemos. Nós temos evidências para pensar que houve vida em outro planeta e que ela foi extinta? Também não.
pelo menos robusta, nós não temos nenhuma evidência. Então, seu questionamento, pra gente deixar muito claro aqui, é puramente especulativo. Nenhum problema com isso. Mas nós precisamos ter clareza no que a gente está discutindo. Clareza de perceber que a vontade de não considerar a hipótese de Deus por mera opinião falou mais alto no coração de quem levantou esse tipo de hipótese. Porque você tem uma fé prévia. O simples fato dele não ver uma intenção imediata não implica que não haja uma intenção. Será que ele não está se fechando às possibilidades por causa da sua visão naturalista? Sua resposta está totalmente baseada nos óculos que usa para enxergar a realidade. Nada é a resposta que faz sentido na fé prévia do Pirula de que não existiria propósito, mas nessa remota possibilidade levantada por ele de extinção em massa em vida fora da Terra, em que condições você poderia definir se de fato não houve nenhum propósito? A lógica do Pirula falha quando ele assume que a ausência de uma explicação materialista imediata equivale à ausência de propósito. No entanto, isso é uma limitação de sua própria visão de mundo, não uma verdade sobre a realidade. Somos insignificantes em perspectiva cósmica. Portanto, o máximo que podemos dizer é: pode ou não haver propósito. Mas o fato é que você não sabe. Da mesma forma, a única coisa que conseguimos saber na realidade dos seres humanos é que se há propósito, a única explicação racional seria um propósito maior do que nós mesmos, ou seja, Deus. Se não há Deus, se ele, Pirula, acredita que não há propósito na natureza, porque ele, assim como muitos ateus, frequentemente argumentam em favor de valores como justiça social ou progresso moral. Se tudo é acaso, de onde vêm esses valores? São ilusões criadas por nós? Se tudo isso é ilusão, nós com certeza conseguimos viver fora dela. Afinal, é uma ilusão, e ilusões não são necessárias à vida. Então, vamos às evidências. Quantas pessoas nesse mundo conseguiram viver sem significado e propósito para suas vidas? Ninguém, né? E quem tentou, surtou completamente. Estranho, né? Provavelmente isso ocorreu porque propósito e significado não são ilusões. Eles são reais e objetivos. Nos cabe buscá-los onde de fato podemos encontrar. A realidade é que não existe nenhum conflito entre uma visão racional científica e a crença em Deus. O conflito é apenas entre a cosmovisão materialista naturalista, que é um tipo de fé e que se expressa como uma cosmovisão ateia, contra uma cosmovisão teísta. É precisamente por esse motivo que o filósofo Wittgenstein conclui, e eu vou repetir com todo prazer para você nunca se esquecer dessa frase: toda concepção moderna do mundo tem como fundamento a ilusão de que as chamadas leis da natureza sejam as explicações dos fenômenos naturais. Essa é a ilusão dos ateus. Essa é a fé prévia dos ateus. Uma mera questão de opinião. Se você entendeu esse vídeo, se entendeu que essa perspectiva materialista, naturalista é pura opinião e nem de longe é a única opção racional para enxergar a realidade, eu tenho certeza que você consegue enxergar e vai querer enxergar a realidade agora com muito mais profundidade e senso crítico. E por isso eu tenho total clareza que você vai querer assistir esse vídeo que está aqui.